Bom, então, pessoal, já que eu botei agora para gravar, então olha só, vamos lá. Só para vocês, vou passar bem rapidinho que a gente já passou para vocês aqui, tá? O sistema, claro, vai estar interligado com toda a parte de administração do sistema administrador, que é para qual o sistema vai estar habilitado, certo? Interligado com o restaurante, desde que, tá, gente? Desde que, como a gente comentou lá no início, eles estejam ligados no mesmo banco de dados e também, por enquanto, tá, gente? Também, por enquanto, dentro do mesmo CNPJ. Tá? Então, que nem o Thiago pediu, bom, e se for matriz e filial? Hoje, o sistema de matriz e filial, ele separa todas as movimentações. Tá? Então, por exemplo, assim, imagina, eu estou lá no restaurante com o CNPJ, o hotel que está no outro CNPJ não vai enxergar as movimentações do restaurante. Isso por enquanto, tá, gente? Porque pode ser que a gente tenha que fazer algumas ajustes nessa questão do sistema, tá? Principalmente porque a gente sabe, às vezes, que restaurante é terceirizado, mas o acerto vai ser feito posteriormente, tá? Ou depois. Mas, interessante, tá, gente? Eu consigo comer no restaurante, olha só, mesmo que o restaurante e hotel sejam o mesmo CNPJ, eu consigo comer no restaurante, colocar o consumo no meu quarto e, se eu quiser, separado, ir lá pagar separadamente a minha comanda, sem problema nenhum. Tá? Então, é possível estar tudo no mesmo consumo, no mesmo quarto, tá? E eu conseguir pagar separadamente a comanda da hospedagem. Isso é possível fazer. Tá? Então, olha só. Então, novamente, tá, gente? Olha aqui. Na parte geral do sistema, as configurações do sistema, tá? A gente vai ter, então, a quantidade aqui na parte de hospedagens, onde a gente vai ter a quantidade de quartos a serem exibidos no mapa de hospedagem. Esse mapa de quartos aqui, tá, gente? Então, esse mapa de quarto aqui é interessante porque por aqui eu posso manipular uma hospedagem, eu posso arrastar ela para um lado, tirar ela de um quarto e colocar no outro. Tá? Então, esse mapa de quarto que eu tenho aqui é que eu vou determinar para ele a quantidade de quartos que ele vai aparecer. Não aqui, tá? Aqui ele vai aparecer vários quartos, mas nesse mapa de quarto, tá? É que ele vai mostrar, então, para vocês as configurações que eu coloquei aqui. Tá? Então, deixa eu ler. Acessar aqui o mapa de quarto, ó, a quantidade de quartos, que são 10, e a quantidade de dias. Tá? Então, essa informação eu coloco aqui nas configurações do sistema, tá? E essa questão do horário aqui também, eu falei, hoje ele está pegando por dia, certo? Então, hoje ele está pegando por dia, mas aí a gente pode estudar para ver a possibilidade dele pegar por horário e, quando passar aquele horário, cobrar uma diária a mais. Na questão de motel, tá, gente? Dá para controlar, sim, só que é questão de horário, é um pouco diferente da questão de hotel, de hotel que vai ter diária, né? Não que o pessoal não possa se hospedar num motel como se fosse um hotel, né? Mas a questão do motel, você tem esse controle de horas, daí a gente vai ter que estudar um pouco melhor, tá? Bom, e como eu falei para vocês, um serviço de hospedagem que eu preciso colocar aqui, isso pode ser qualquer serviço, tá, gente? Eu coloquei diária de hospedagem, que é um serviço que eu vou cobrar. Não precisa, gente, não se atenha ao valor do cadastro, porque não é pelo valor do cadastro que ele vai pegar na hora de gerar as diárias. Depois eu vou mostrar para vocês aonde que ele pega essas informações. E aqui esse motor de reservas, que é o H-System, tá, gente? E esse motor, como eu estava falando para vocês, no momento da contratação desse motor, tá, o hotel pode colocar várias interligações, como Booking, 1, 2, 3 milhas, enfim, todos os sites de hospedagem podem estar habilitados para hotel no momento que ele faça essa integração com esse H-System. Tá? Então, o hotel pode receber informações através desse H-System. E o interessante, tá, gente? O interessante é o seguinte, que eu consigo mandar do sistema informações de preços. Essas informações que está vindo aqui, ele pega do sistema. Isso, o H-System faz a reserva no sistema também, tá, Thiago? O que acontece? Aqui dentro da parte de hospedagem do sistema, certo? Tem uma opção aqui que ele vai cair aqui, ó,
as reservas do H-Unit, que é o H-System. Então ele vai caindo as reservas aqui. Conforme eu vou fazendo, ele vai mostrando notificações aqui em cima, certo? E ele vai cair aqui na área do H-System. Essa área do H-System vai fazer com que o sistema, tá? Depois eu possa fazer uma hospedagem dele. Tá? Então, aqui é a hospedagem que está sendo feita lá na hora, por telefone em si, e aqui sim, aqui é a parte que entra do H-System. Então, ele além de mandar informações, tá? Além de mandar informações para a hospedagem, lá de preços para o hotel, do hotel para o H-System, ele também faz a parte de hospedagem, tá? Bom, e aí o seguinte, pessoal, outra configuração importante que vai ter aqui, tá? É uma configuração a mais que tem na parte de restaurante do sistema, tá? Então, olha só, como eu falei para vocês, existe toda a parte de restaurante habilitada, normalmente, e aqui a gente vai ter uma opção aqui na saída, tá? Na opção de restaurante dele, tá? Onde vai ter a opção de eu colocar para que toda vez que eu solicite aqui no restaurante, tá? Solicitar número do quarto ao abrir a conta cliente ou a mesa, de acordo com como está habilitado o restaurante, tá? No meu caso aqui, o meu restaurante está habilitado para conta cliente. Então eu posso, inclusive, tá? No momento da hospedagem do cliente, cada cliente do quarto pode receber uma comanda diferente. Tá? Então, por exemplo, vai ter 3 pessoas no mesmo quarto, tá? Porém, cada uma delas vai ter uma comanda diferente. Tá? E aí, a gente pode saber o consumo de cada uma dessas comandas. Tá? Inclusive, eu posso lançar itens, eu não preciso nem abrir a parte de restaurante. Tá? Então, se eu tiver dentro do sistema, lá na parte de hospedagem, eu consigo lançar dados dentro dessa comanda, beleza? Bom, vamos lá. Da onde o sistema, tá, gente? Da onde que o sistema vai mandar informações para o H-System para fazer as reservas, certo? E da onde que o sistema vai se basear na parte de preços? Porque, como eu falei para vocês, na hora que eu cadastrei o produto, o serviço, na realidade, de área de hospedagem, eu disse para vocês que não era para se ater ao preço que está lá. Tá? E é isso mesmo. Tá? Não é para se ater ao preço. Bom, vamos lá. Parte de produtos, tá, galera? Então, onde ele pega o preço? No cadastro de produtos e serviços. Tá? Então, todos os itens consumidos dentro do restaurante, do hotel, ou que é inserido na comanda do cliente, ele vem pegar o preço aqui por produtos e serviços. Tá? Vale ressaltar uma coisa, tá, gente? E não vai ter preços, por enquanto, tá, gente? Não vai ter preços separados do que é consumido, na realidade, no quarto, tá? E do que é consumido no restaurante. Então, o preço é o mesmo. Então, o produto, água mineral que eu consumo, por exemplo, dentro do quarto, vai ser o mesmo preço da água mineral que vai ser consumida dentro do restaurante, lançado na comanda junto do quarto, tá? Então, por enquanto, vai existir sim um cadastro onde a camareira vai poder saber o que o cliente consumiu, tá? Até para posteriormente fazer uma checagem do que o cliente falou lá no início, ou daqui a pouco a camareira vai lá e confere antes de fazer o check-out, tá? Mas, por enquanto, os preços vão ser os mesmos, tá? Então não vai existir uma diferença de preço, a não ser que se cadastre 2 produtos, tá, gente? Então pode ser cadastrado 2 produtos sem problema nenhum. É água para o restaurante e água lá para o cadastro, lá para a parte de frigobar, por exemplo. Né? Claro que aí a gente vai ter que ver como é que vai fazer na questão de mandar mandar na hora de fazer o estoque, enfim, tá? Pois não, Flávio? Opa, vai ter um checklist, tipo, depois que o cliente sai, para ver o quanto ele consumiu. O que acontece? A gente vai fazer um aplicativo para a camareira. Tá? Essa camareira vai chegar e pode olhar, porque ela vai ter o que cada agrupamento de quarto, né? Wesley,
não aceita, tá? Ele não aceita, ele não tem como indicar vamos dizer assim, atrelar o quarto uma tabela de preço. Tá? Por enquanto não tem ainda. Tá? Por isso que eu te falei, é uma coisa que por enquanto não. Esse itens por agrupamento de quarto, tá? Vai servir para a camareira fazer, por exemplo, uma lista, tá? Que nem o Flávio falou. Olha, lá no quarto está disponível essas bebidas. O cliente consumiu tal bebida. Certo? E aí para checar com exatamente se realmente tem. Então, pode ser feito, tá? Porque o que acontece, tá, Flávio? O sistema só vai liberar o quarto depois que passar por uma limpeza. Tá? Então, o aplicativo da camareira está sendo preparado justamente para isso, para que a gente consiga ter uma checagem do que o cliente consumiu ou não. Tá? Então, por enquanto, assim, ele vai. Essa versão, inclusive, que eu tenho aqui, ela nem está preparada para isso, porque a gente começou a fazer isso na sexta-feira. Tá? Então, quando a gente começou a live, o pessoal da programação começou a desenvolver isso. Então, ainda a gente não viu ainda como é que está essa função aí, porque eles estão fazendo para lançar junto com o aplicativo. Então vai ter essa função aí também, tá? Mas como ela vai fazer ainda não está bem definido, tá, Flávio? Tranquilo? Bom, pessoal, olha só, vamos lá. Então, como é que o sistema vai fazer para verificar o preço de hospedagem? Tá? Lembrando novamente, tá, gente, que aqui, ó, tá? Eu tenho toda a parte de cardápio montada, tá? Exatamente como se fosse um restaurante. Então, vamos ver, Nelson Jura, a questão do software hotel, pousadas, motéis é muito importante, pois as categorias e classes são as mesmas. Assim, exatamente. O que acontece, tá, seu Nelson? Tem o seu Nelson da NGK e tem o Nelson Júnior. Então vamos lá, Nelson Júnior. Né? O que acontece aí? Existe a questão de hospedagem, pousadas, hotéis, muito parecido, hostels também são muito parecidos. A questão do motel é que a gente está vendo porque a questão é a seguinte, lá dependendo do tipo, é por hora, não é por dia. Tá? Então a gente tem que dar uma olhada nisso aí também. Mas atinge tudo isso aí. É para a gente tentar atingir tudo isso aí. E claro, tá, gente? Hoje, a gente não pode comparar o nosso sistema de GSAT com o sistema de hotel que já existe. Tá? Porque tem sistemas específicos para hotéis. Tá? A gente não pode comparar, claro, que é como o sistema de restaurante. Quem conheceu o sistema de restaurante da GSAT, logo no início, viu o quanto o sistema foi sendo modificado. Por quê? Porque o ramo de restaurante era um ramo que estava aquecido e que estava tendo uma boa aceitação. Então, daqui a pouco, claro, a gente está lançando agora o sistema. Daqui a pouco a gente vai ter que mexer, e a gente sabe que a gente vai ter que mexer nele. Para quê? Para que ele consiga atender. Então, hoje, tá, o que eu estou mostrando para vocês hoje é o que a gente já tem pronto, né? Vamos dizer assim, o que a gente já está fazendo no sistema de hotel. Tá? E isso não quer dizer que amanhã não vá mudar alguma coisa. Eu tenho certeza que vai mudar a partir do momento que a gente começa a utilizar esse sistema aí, tá? Bom, então aqui, gente, cardápio normal, como vocês já conhecem, do sistema da GSAT, pode colocar para a área de produção, enfim, como funciona o sistema da GSAT. Por que isso, tá, gente? Por que eu tenho restaurante? Como eu falei, o restaurante do hotel vai funcionar normalmente. Tá? Então, daqui a pouco, alguém não está hospedado e vai lá no hotel, vai lá no restaurante fazer o seu almoço. Pois não, Flávio? Tu estava falando sobre essa questão aí do restaurante, o quarto, interligação dos dois e tal. E tem uma questãozinha que é o famoso all incluso, certo? Que eles tanto colocam que o restaurante não vai cobrar nada do quarto, certo? Uhum. E as bebidas, comidas e tal, como é que seria isso aí na digital? Sei que não vai ser agora, né? Mas seria, no caso, poderia ser adicionado? É uma coisa para o futuro? Como é que seria? Toda hospedagem estaria tudo incluso, não é isso? Geralmente eles colocam tudo incluso. No caso, você vai lá, só apenas tem a dor de cabeça só de pagar a diária. Sim. O restaurante é de graça,
o bar é de graça, certo? Alguns serviços que tem nos hotéis são de graça, certo? E várias áreas interligadas nos hotéis, elas servem a alguma coisa, certo? Como no casal, o frigobar também, o freezer que tem no quarto, tudo que está lá dentro é de graça. Tudo seria cobrado numa diária específica e única dentro da diária do hotel. Pode ser criado, por exemplo, pacotes, né? E pode ser colocado o valor da diária com tudo incluso. Claro, se ele for consumir alguma coisa no restaurante, ele tem que saber o que não é cobrado. Porque, de qualquer maneira, mesmo que é cobrado, mesmo, por exemplo, assim, ele é gerado, essa lista de consumo, né? Pode, na hora de fazer a ordem de serviço, só cobrar a hospedagem, sem problema nenhum. Quanto a isso, vai lá, dá baixa dos itens da comanda e pronto. Né? Agora, claro, e tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, assim, toda a movimentação que ele vai fazer de produtos e serviços, né, ele considera como financeiro, no momento de gerar a ordem de serviço e fazer o faturamento dessa ordem de serviço. Né? Então, talvez teria que cobrar só na hospedagem. Porque o valor aí na hospedagem e aí não colocar mais nada de item, né, nessa comanda dele. Então, é uma questão. Agora, se o cara quer saber o que ele consumiu também para poder dar baixa, aí, por enquanto, ele tem que entrar manualmente e colocar 1 centavo, alguma coisa nisso aí. Não, é essa questão aí. Porque, assim, se ele consome no restaurante, vai o débito para o restaurante. Já no all incluso, não. Ele consumiu no restaurante e fica apontado lá que ele realmente consumiu, só que vai ficar o débito lá no hotel, na hospedagem, certo? Mesmo que lá, não, vai ter que ser cobrado, certo? E vai ter que sair do restaurante. Aquele peso, aquela medida, certo? Vai ter que sair do frigobar. Aquela quantidade de produto, certo? Mas, assim, esses produtos não vão ser cobrados nada dele, só apenas a hospedagem. Aí não pode gerar nada do financeiro nessas cobragens. Ou nessas cobragens. Nessa hospedagem dele. Só apenas o valor da diária dele. Sim. Hoje a gente poderia colocar todo esse valor, tá, Thiago, Flávio, na diária. Claro. E aí, é assim, o problema é que a gente teria que talvez criar produtos separados, porque daqui a pouco, como a gente tem que entender o seguinte, que o restaurante vai continuar funcionando. Então, o restaurante vai continuar funcionando, tá, para pessoas, por exemplo, que não estão no hotel. Então, a gente tem que tomar um cuidado nessa questão de produtos. Mas é uma coisa para a gente ver. Daqui a pouco cria-se pacote, coloque-se os itens que cria esse pacote, sei lá, marca uma opção de itens inclusos. E aí o sistema só entender que não é para cobrar esses itens que está consumido. Né? O problema é que, assim, lá no ele teria que fazer isso no momento do fechamento, porque lá o restaurante continua funcionando separadamente. O que ele vai entender hoje, isso aí teria que ser no fechamento, tá, Flávio? Porque hoje o restaurante, o que ele faz? Ele só amarra uma mesa ao quarto, porque na hora de fazer o demonstrativo de consumo ele consegue ver. E na hora de gerar também a ordem de serviço, para depois, posteriormente, o faturamento. É uma coisa que teria que pensar mais futuramente e ter um tipo de pacote de diárias com itens inclusos, e aí, na hora do fechamento, o sistema é eliminar os valores dos produtos, né? Deixar lá tudo certinho, mas eliminar os valores. Na realidade, ele nem pode eliminar, ele tem que colocar 0,01 centavo. Por quê? Porque o que vai acontecer? Os itens, na hora que eu faço uma nota, por exemplo, para poder dar baixa desses itens, a nota tem que ser de pelo menos de 1 centavo, né? Então, mas é uma questão de se estudar, uma situação possível, tá, Flávio? Hoje, caso acontecer isso, tem que eliminar, colocar 0 manualmente, lá no momento que está gerando o documento fiscal. Tranquilo? Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. O Thiago, aí, uma sugestão futura seria um conecta para restaurante para o cliente já realizar a reserva e pagamento. Bom, o de restaurante já tem, tá, Thiago? O conecta restaurante já tem, tá? Então teria que fazer, por exemplo, uma interligação, um conecta para hotel também, né? E fazer para isso, né? Então, hoje assim, beleza, tá? Hoje a gente está pensando, claro, vai ter alguma coisa também voltada para isso. Mas hoje, por enquanto,
o Conecta não está interligado ao hotel ainda, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Até porque, né? Geralmente a reserva vai ser feita no site do hotel, a não ser que o hotel, claro, use o Conecta para isso, né? Ou vai ser feito num motor de vendas, né? Então teria que talvez fazer uma versão do Conecta para hotel, que ele busque os quartos que está cadastrado no sistema, tudo, né? Mas talvez futuro mesmo, beleza? Bom, galera, seguinte, o núcleo do sistema, tá? Vamos dizer assim, aonde o sistema vai se basear é aqui, ó, tá? Nesse agrupamento de quartos, tá? Então, olha só. Aqui, eu vou agrupar os meus quartos por tipo de serviço ou por tipo de acomodações, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui 3 agrupamentos. Lembrando, tá, gente? Uma coisa interessante. Se eu interligar o motor de venda, tá? Eu preciso ter esse agrupamento também cadastrado no motor de vendas, tá? O que acontece? Eu preciso, antes, fazer esse cadastramento lá no motor de vendas, tá? Por quê? Porque lá no motor de vendas, ele vai gerar um código de agrupamento, tá? Nós até testamos e funcionou de nós mandarmos um código de agrupamento para o H-System. Só que saía fora do padrão do H-System e eles acharam melhor a gente não mandar, porque poderia dar confusão com o pessoal do hotel lá, tá? Dos funcionários que já estão acostumados a trabalhar. Então, uma coisa interessante, tá, gente? O que vai acontecer? Caso você queira mandar para o H-System, tá? É interessante vocês, primeiro, criarem esses agrupamentos lá dentro com os quartos. Não precisa ter preço nenhum, porque o sistema vai mandar os preços, tá? Porém, eu preciso depois vincular o mesmo código que está lá no H-System com o que está aqui dentro do sistema da DigiSat, tá? Então é uma coisa que aí a gente ainda, tá? A gente precisa ter esse cadastramento dentro aqui do site do H-System, claro? E provavelmente o pessoal da H-System vai explicar tudo como faz isso aí. E interessante, tá, gente, que eu tenho um relatório aqui, ó, tá? Onde eu possa ver, por exemplo, os quartos, por exemplo, aqui, ó, os quartos do agrupamentos de quarto aqui, ou até mesmo, ó, quartos do Unity, certo? Então, quando eu mando essa opção de quartos do Unity, o que ele vai fazer? Ele vai me dizer, então, os códigos de agrupamento que tem lá no Unity. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente já mostrar para vocês os quartos, certo? Do Unity e o código de cada agrupamento. Então, claro que a descrição necessariamente não precisa ser a mesma, tá? Então, vocês vão ver aqui, eu tenho os quartos disponíveis lá no Unity. Tá? Aqui, ó, por exemplo, esse código, tá? Quarto triplo superior. Lá eu cadastrei triplo superior, lá no Unity. Esse é o código dele aqui. Aqui dentro do sistema da DigiSat, tá, eu também poderia cadastrar como triplo superior. Só que eu acabei cadastrando eles aqui como econômicos triplos. Não tem problema nenhum. Basta que tenha aqui, ó, tá, o número do agrupamento. Então, esse número do agrupamento aqui, vou mostrar para vocês, esse número do agrupamento tem que ser esse mesmo que está aqui. Tá? Então, a descrição necessariamente não precisa ser a mesma. Então, eu faço os agrupamentos lá no Unity, tá, lá no H-System, depois eu trago esses agrupamentos um relatório para dentro do sistema, e aí eu só vinculo ele aqui. Bom, então aqui é o nome do meu agrupamento, tá? Então, novamente aqui, ó, deixa eu até sair aqui da tela para vocês verem, em cadastros, agrupamento de quarto, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, beleza? Então, aqui é o seguinte, ó, tem os agrupamentos, é o nome que eu dei aqui, não precisa ser exatamente igual ao que está lá no Unity, tá? E aqui eu coloco a vinculação de quartos. Então, do quarto 1 até o quarto 25, eles são triplos. Ou seja, eu posso hospedar 3 pessoas dentro desse quarto aqui. Tá? A mesma coisa, eu tenho aqui cama de solteiro. Então, aqui são duplos, até 2 pessoas.
com cama de solteiro, do 26 ao 49, tá? E aqui eu tenho um luxo casal, que é do quarto 50 ao quarto 51, tá? E o sistema não vai deixar, tá, gente? Se você colocar aqui um número que já existe, ele mesmo vai se ajustar para não ter quartos repetidos. E é uma coisa interessante, que é por essa informação aqui, tá? Que ele vai buscar os quartos disponíveis no período que eu estou fazendo a consulta ou a reserva também. Bom, vamos lá. Então, no quarto. E aqui estão os preços, tá, gente? Aqui estão os preços. Então, vamos lá. Vários períodos aqui. Aqui é aquela questão que vem, aquela questão do pacote de carnaval, baixa temporada, alta temporada, tá? Então, olha só aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o seguinte aqui, ó. Tá? Do dia 14 do 11, tá? Até... Aqui a gente pode até colocar a hora, tá, gente? Então, é até interessante vocês colocarem a hora aqui, ó, das 12 horas, tá? Até as 12 horas, certo? Beleza, o que eu vou fazer aqui? Do dia 18 do 2, do dia 14 do 2, do 11, desculpa, até o dia 18 do 12, é a temporada. E o quarto tem uma quantidade, aqui eu estou determinando para ele, que esse quarto ele pode hospedar até 3 pessoas. Certo? Então, toda vez que o sistema, que eu colocar o número de hóspedes do quarto, por exemplo, vou colocar 3 pessoas, ele já vai trazer automaticamente, certo? Os quartos para 3 pessoas. Tá? Ele vai eliminar os quartos que só pode hospedar uma pessoa ou casal, por exemplo. Então, se eu determinar 3 pessoas, qualquer agrupamento de quarto que não contempla 3 pessoas, o sistema não mostra na disponibilidade de quartos. Tá? Então, isso ele vai fazer no momento da reserva ou da hospedagem. Então, eu determinei aqui, e veja bem, de 14 do 11 até 18 do 12, para mim, para esse hotel aqui, é baixa temporada. Então, para uma pessoa é 85, para 2, 170 e para 3, 255. Tá? Inclusive, aqui eu posso até mexer no preço. Tá? Agora, alta temporada, que começa no dia 19 do 12, que a gente já pode colocar até um horário, tá? Até um determinado horário, é alta temporada, aqui é uma descrição que eu coloco para o período, aqui é a informação do agrupamento do quarto, e aqui é o período. Para uma pessoa, 95, para 2, 80, para 3, 270. Tá? Isso é o que vai nortear o sistema para fazer as hospedagens. Tá? É baseado nessa informação que está aqui, tá? Baseado na quantidade de hóspedes e de dias que ele vai ficar hospedados, que o sistema pega o valor das diárias. Tá? Então, vai depender o período. O sistema, inclusive, ele já notifica isso, ou seja, ele já fica setado no período que eu determinei para ele. Então, eu vou fazer uma reserva do dia tal, do dia 20 do 12 até o dia 25 do 12, por exemplo. Tá? Então, ele vai ficar... E é 3 pessoas, tá? O sistema já vai ficar posicionado aqui, ó. Tá? Já vai ficar posicionado nessa opçãozinha aqui, alta temporada, e já vai ficar posicionado para R$270 a diária. Tá? Que é 3 pessoas. Se eu determinar aqui a 2, ele coloca 180. Tá? Então vai depender muito. Agora, se eu fizer uma hospedagem até o dia 18 do 12, ele já vai ficar posicionado aqui. Tá? É aqui que eu defino a quantidade de hóspedes que o quarto pode suportar, a quantidade de leitos que o quarto tem, certo? E a quantidade que é por pessoa, se hospedar uma pessoa, se hospedar 2, assim por diante, certo? E aqui, gente, é a interligação desse agrupamento. Pois não, Flávio? Fopa, na questão assim,
se o cliente ficar hospedado da baixa temporada até a alta, o sistema vai contar no valor até a baixa e depois vai contar o valor até a alta, ou ele vai fazer o preço médio, ou ele vai Não, fazer por data. ele vai mostrar, ele vai pegar o período inicial, certo? Mas você pode trocar o período, ele não vai fazer uma média disso, tá? Ele vai pegar ele vai pegar o período que você determinar lá para ele, tá? Até a gente pode fazer um exemplo aqui para te dar uma olhada depois, pode ser? Tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Beleza, beleza. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ele vai se hospedar, olha só. Esse quarto aqui, ó. Certo? Esse quarto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Dia 18 termina a baixa temporada. Ou seja, 255 seria para 3 pessoas, tá? E começaria a alta temporada no dia 19 a 270, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui na hospedagem dele, ó. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou adicionar uma reserva, só para a gente ver, certo? Eu vou pegar aqui 3 hóspedes e vou pegar aqui do dia 17/12, tá? Até o dia 20/12, ok? Bom, olha só, o que ele fez? Ele já pegou aqui, ó, tá? O maior que tinha, tá vendo aqui, ó? Ó, ele pegou, olha lá, ele pegou aqui a baixa temporada, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele pegou o primeiro dia, ó. Olha só aqui, ó. Ele pegou o primeiro dia. Tá vendo aqui, ó? 255. Mas ele pegou o primeiro dia caso... aqui, ó. Tá? Ele pegou o primeiro dia. Mas aqui a gente pode mexer, ó. Ó, claro que eu posso fazer isso aqui também, ó. Posso vir aqui e mudar, ó. Tá? Só então, que ele vai pegar sempre do primeiro dia. Ele não vai pegar do último, né? Que fica um pouquinho inviável, né? Já deixa de automatizar a cobrança, né? Ele vai pegar do primeiro dia que ele encontrar. Mas é uma coisa para a gente anotar aí também, tá? Só que aí a gente tem que entender o que ele vai fazer. Isso é uma coisa e os hotéis, porque aí é o seguinte, qual parâmetro eu vou dar para ele? Tá? Ele vai pegar por exemplo, aqui, ó, ele pegou uma única hospedagem no último fora do período de baixa temporada. Tá? Essa aqui vai ser aquele valor, vai ser uma média, né? Então aí nós temos que dar um parâmetro para o sistema. Por que eu digo a gente tem que dar um parâmetro, tá, Flávio? Porque não é um padrão para todos os hotéis. Tá? Então, qual que é o parâmetro que o hotel vai pegar? Como que o hotel vai se comportar? Tá? Porque eu posso ter feito a reserva antes. Porque assim, que independendo ou não, certo? Da data, eles lhe cobram assim entrar no período da temporada, certo? Sim. Se dia 1º for baixa temporada e os outros do dia 2 ao dia 30 for alta temporada, eles vão lhe cobrar o primeiro dia da baixa e o restante tudo na alta, certo? Isso é uma coisa assim, que naqueles hotéis da tua região, a gente pode entender, na nossa região pode ser diferente. Então, por isso que hoje... Beleza. Porque assim, a gente ainda, que nem eu te falei, né, Flávio? A gente a gente foi até em alguns hotéis, inclusive um hotel de veraneio que a gente tem próximo ao nosso estado aqui, né? Mas é claro, que a gente falei, tudo isso são questão que a gente vai ter que analisar durante o processo. Hoje, tá, Flávio? Hoje ele tá pegando, ele pega do período inicial, certo? Não, é porque eu tô conversando aqui que é para poder a gente, no caso já, tipo assim, da alta para baixo, como é que vai ser essa questão, tranquilo, certo? Vai fazer uma média, ou eles vão fazer cobrar da baixa ou da alta, certo? Porque assim... só para a gente poder verificar como está em teste, certo? Sim. Eu sei que tudo pode ser anexado, organizado, verificado. O que a gente tem que pegar, por exemplo, assim, é um parâmetro, né? Porque assim... quando ele invade um período, por exemplo, com preços diferentes, aí a gente teria que entender, bom, ele vai fazer como? Ele vai cobrar a diária ou vai cobrar uma média, né? Então, uma coisa assim, porque aí vale também muito de hotéis para hotéis, né? Então, que não é um padrão. Eu tenho os hotéis que, vou ficar um dia só na alta temporada e 4 dias na baixa, né? Fechou. Às vezes, claro, se eu ficar mais... Talvez alguns hotéis fazem o seguinte, acima de tantos dias que, por exemplo, ele pega
2 períodos, acima de tantos dias em um período, ele cobra o maior ou cobra uma média. Então, é uma coisa que a gente ainda vai ter que sentir, tá, Flávio? De como que o pessoal vai solicitar essa questão de quando ele invade. Hoje, como você viu, ele está pegando pelo período inicial que está dando dele aí, beleza? Beleza, beleza. Mas pode ter certeza que eles vão querer cobrar Sim, da sim. baixa e entrar na alta, eles vão querer cobrar o Não, preço da alta. tranquilo, não, sem dúvida nenhuma, né? Até porque, se for ver, né, ele está invadindo um outro período. Então, na realidade, é uma coisa que a gente vai ter que estudar isso também, tá, Flávio? Uma coisa, é bom que você alertou isso, porque é uma coisa que a gente vai poder estudar também, tá? Bom, gente, o que acontece? Olha só. Essa parte aqui do portal Unity, tá? Ele vai mandar, certo? Ele vai mandar as opções para o portal do H-System, tá? O que ele vai mandar? Ele vai mandar isso aqui, ó. Tá? Ele vai mandar isso aqui, ó. Tá? Vai mandar esse período com esses preços aqui, tá? E vai mandar esse período com esses preços aqui, tá? Tanto é que se vocês vierem aqui no portal Unity dele aqui, ó, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar um dia aqui, ó, vou pegar aqui depois do dia 18 de dezembro. Eu vou pegar aqui do dia 19 de dezembro até o dia 24 de dezembro. Certo? Eu vou pesquisar, ó, vocês vão ver aqui, ó, ele já mexeu nos preços, ó. Tá? Então, vou pegar aqui as informações, ó, tá vendo aqui, ó? Ele já mexeu nos preços, por quê? Ele já está pegando um outro período, tá? Então, se eu pegar aqui um adulto, ó, tá? Vou continuar a pesquisa aqui, ele já mexeu no período, tá? Então, ele vai mandando de acordo com o preço que eu colocar aqui e, claro, de acordo com o hotel aqui também. Diga, Flávio. Esses agrupamentos aí que a gente tá vendo aí, no caso, eles são para a gente se basear para poder fazer todo os parâmetros para poder passar para o site de buscas, não é isso? Bem, é uma coisa que também vai passar para o site de busca, mas é uma coisa assim, ó. O que vai acontecer? Esses mesmo que você não trabalhe com o site de busca, tá? É uma coisa que você vai, por exemplo, assim, agrupar os seus quartos por acomodações ou por tipo de serviço. Tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho esses quartos aqui, os econômicos triplos. Tá? Então, o que acontece? São 3 hospedagens, são 3 acomodações, 3 leitos, a um preço mais barato. Eu posso ter, por exemplo, uns quartos de cama de casal. E a ideia é saber que, por exemplo, assim, ó, do quarto 1 até o 25, todos eles são com 3 leitos. Tá? Do quarto, por exemplo, eu peguei aqui agora, o cama de solteiro, por exemplo. O cama de solteiro do 26 ao 49 é cama de casal. O cama de solteiro, duplo com 2 camas de solteiro, por exemplo. Entendi. Então, a ideia aí, no caso, já fica essa pegada aí já pro rapazinho que falou sobre o motel, né? Que também aqui tem muito. Também, né? também. E depois, do quarto 1 ao quarto 10 é o suíte. Do quarto 11 ao 20 é o suíte blaster. Exato. Dá para fazer também. E a ideia é o seguinte, tá, Flávio? É que depois aqui na parte de hospedagem, aqui embaixo, a gente consiga fazer um filtro, por exemplo. Eu quero saber todos os quartos, por exemplo, aqui. Eu quero saber o tipo de agrupamento. Ó. Só os duplos com cama de solteiro. Então, o sistema vai mostrar aqui para ti só o que está livre, o que está reservado desse duplo cama de solteiro. Né? Então, a ideia também é que ele tenha essa vinculação aí também, tá? O mais interessante aqui também, tá, gente? Além, claro, da parte interna do hotel, do controle, dos preços, assim, essa questão eu vou mandar lá para o Unity, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, é o seguinte, eu vou deixar reservado só para se hospedar de segunda a quinta pelo Unity. Tá? E estadia mínima de 2 dias. Então, o que acontece? Quando eu mando lá para o portal, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar. Lá vai ter hospedagem só de segunda a quinta. Então, se eu tentar hospedar para um duplo, para um econômico triplo, de sexta, sábado e domingo, não vai ter disponível lá na hospedagem para o meu hotel, pelo menos. Então, lá no portal eu consigo reservar de segunda a quinta e hospedagem mínima
de 2 dias. Tá? Então, aqui, claro, que eu posso colocar um. Tá? Então, claro, eu vou colocar um de segunda a quinta. Ou seja, eu consigo reservar apenas um dia, né, lá no hotel, desde que seja de segunda a quinta. De sexta, sábado e domingo, eu não consigo fazer reserva no meu hotel pelo site do H-System. Claro, nesse agrupamento aqui, tá? Esse outro agrupamento aqui, eu já posso mudar. Ó. Eu posso tirar de segunda, terça, quarta e quinta e deixar só sexta e sábado, mas eu só hospedo para o final de semana. Ou seja, sexta, sábado e domingo. Certo? Então eu vou determinar para ele como que eu vou fazer lá dentro do hotel também, como que eu vou mandar essas informações. E aqui o seguinte, ó, tá? Quando eu marco a opção aqui, ó, eu mando e aqui eu posso mandar o período. Interessante aqui de mandar o período, se eu colocar um período, por exemplo, eu não preciso colocar necessariamente, tá, cada um desses períodos que eu tenho aqui, ó. Tá? Posso colocar um período aqui que contempla todos eles. Eu posso chegar aqui, ó, eu vou mandar de 12, vou mandar aqui, por exemplo, de 15 do 11, né, a 31 do 12, por exemplo. E vou mandar aqui, vou colocar aqui e vou sincronizar as informações. Ele vai lá no site, conclui essa informação e agora todos os preços para esse agrupamento aqui, tá? Para esse agrupamento aqui, estão, e dentro desse período que eu contemplei aqui, ó, ou seja, todos eles aqui, ó, vai estar lá no site do H-System, tá? Então é uma coisa também que ele pode fazer por aqui, tá? Então é interessante que deixa sincronizado as informações que estão dentro do sistema com as informações que estão lá dentro do H-System, tá? É uma pena que o H-System hoje aqui, ó, ele estava fora, tá, gente? Então tá totalmente fora, não sei o que deu hoje lá no H-System, e ele está fora aqui. Eu estou tentando fazer as reservas aqui, ó, e ele não consegue continuar. Tem alguma coisa lá. Como isso aqui é um teste, tá, que a gente está fazendo, a gente criou um hotel lá, pode ser que alguma coisa eles não habilitaram para a gente poder continuar os testes, tá? Mas o sistema vai mandar as informações. Bom, agora é o seguinte, tá, pessoal? Qual que seria a tela onde eu vou controlar algumas informações sobre, por exemplo, hospedagem, onde eu vou ver essas hospedagens que o sistema tem, tá? Então eu vou ver sempre aqui na parte de hospedagem, cadastro, hospedagem, tá? É por aqui, tá, gente? É por aqui que eu consigo fazer tudo, tá? Bom, então olha só aqui. Aqui, como a gente comentou durante a live, ele vai ter as cores identificando o status, certo? Se ele está reservado, se ele está ocupado, e os ícones também, tá? Então, olha só aqui. Aqui está reservado. Se eu passar aqui em cima do mouse aqui, ó, ele vai me dar esse ícone aqui, ó. Aqui você pode ver, ó, ele está passando aqui e não está me informando nada, tá? Bom, se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma reserva nele para o dia 19 do 12 de 2022 até 23 do 12 de 2022. Então, isso aqui está reservado, tá? Aqui, claro, eu vou colocar aqui, ó, tenho todo o histórico, né, aqui da reserva. Aí aqui o seguinte, ó, aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, ele está ocupado e está com o check-out atrasado. Tá? Então, perceba que eu passei o mouse aqui em cima. Quando tem esse íconezinho aqui, tá, gente? Esse íconezinho aqui de atenção, tá? Ele está me dizendo alguma coisa. Ou está com o check-in atrasado. E outra coisa, essa reserva aqui também, ó, tá? Essa reserva aqui também pode mudar o ícone. Tá? Então, a reserva também pode estar com esse íconezinho aqui. Por quê? Porque a reserva, se ele tiver, por exemplo, chegar no dia 15 do 2, às 9h59, e esse quarto não está hospedado, certo? Não está ocupado, ele vai me dizer que tem um check-in atrasado. E aqui embaixo, inclusive, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, total de quartos, check-in atrasado não tem nenhum, e tem 9 check-out atrasado. Então, se você for olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 check-outs atrasados.
Não tem ninguém que entra hoje e não tem ninguém que sai hoje, tá? Então ele vai me mostrando isso aqui. Aqui também, tá, gente? Se quiser expandir essa tela aqui, também fica melhor, tá? Bom, então aqui, tá, gente? Eu posso colocar aqui, por exemplo, os que estão, por exemplo, reservados ou ocupados. Aqui tá, aqui ele não vai me dizer aqueles que estão com check-out atrasado, tá, gente? Então aqui ele não vai me dizer isso. Aí eu não tenho um filtro aqueles que estão com check-out ou com check-in atrasado. Vai só me dar por situação, que é pré-reservado, reservado, ocupado, em limpeza, aguardando limpeza, livre e manutenção. Tá? É a situação. O status dele de atrasado, de check-in atrasado, de check-out atrasado, eu não tenho nenhum filtro aqui por enquanto. Tá? Então, tem esses detalhes aí. Tá? Por aqui é o seguinte, tá, gente? Por aqui também eu posso fazer uma reserva, lembrando, tá? Que eu não preciso ter um cliente cadastrado para fazer a reserva. Tá? Então, o cliente não há necessidade de estar cadastrado. Porém, tá? Porém, na hora de gerar o documento, aí sim, aí é necessário que ele esteja cadastrado. Então, por aqui, se eu chegar aqui e dar um toquezinho aqui em cima, ou até mesmo chegar aqui e procurar o quarto 9, certo? Então, ele vai pesquisar aqui o quarto 9. Outra coisa interessante, tá, gente? Aqui, ó, tá? Pode ser que apareça 2 vezes o mesmo quarto. Tá? Então, não quer dizer aqui, ó, que eu tenho 60 quartos. Tá? Não quer dizer que aqui vai ficar só 60. Tá? Aqui pode aparecer mais. Porque, por exemplo, hoje eu tenho o quarto 15 ocupado. Tá? Mas, num outro determinado período, o quarto 15 pode estar reservado. Então, por exemplo, pode estar livre para mim fazer uma reserva. Então, por exemplo, assim, o meu quarto estaria reservado até o dia 7/2, certo? Bom, 7/12. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma reserva e vou selecionar a quantidade de hóspedes, certo? Bom, beleza. Vou pegar 3 e aqui eu vou pegar do dia 15, vou pegar aqui do dia 19/12 até o dia 23/12. Tá? Bom, ele já me trouxe dentro daquele período inicial, tá? Já me pegou na baixa temporada aqui. Tá? Então, claro que eu posso trocar aqui, mas aí ele vai trocar o preço de todos, lembrando, tá? Aqui, tá, gente, ele já colocou a quantidade de diárias, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó, ele pegou do dia 19 até o dia 23. Tá? Agora, olha aqui o seguinte, ó. Por exemplo, assim, ó. Vocês viram aqui, ó. E eu configurei ele aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que ele está configurado para fazer o check-in, o check-out, aliás, aqui, ó. Tá? Diária de check-out, horário 12 horas. Perfeito? Tá? Bom, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ele vai até as 14 horas. Ó, ele continua pegando as 4. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer um ajuste nele, tá, pessoal? Olha só aqui, ó. Ele continua pegando as mesmas diárias, ó, que eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, claro, vou pegar aqui, vamos começar às 12. E aqui, claro, que provavelmente, que a gente comentou, ele vai sair às 22, ó, certo? Provavelmente, ó, pegando o mesmo número. Então, aqui a gente teria que... Ainda a gente tem que fazer um ajuste aqui, tá, pessoal? Para ver nessa questão de diárias, tá? Como o pessoal mesmo falou, olha, ele está saindo às 2 horas, ou seja, o horário é para fazer as... Aqui é uma pré-reserva, tá, gente? Mas ele poderia já pegar aqui acima de uma determinada horário. Tá? Quais os quartos que eu tenho disponíveis? Veja bem. Quais os quartos que eu tenho disponível para 3 hóspedes nesse período aqui, ó. Tá? Então o sistema me trouxe, se vocês olharem aqui, ó, tá? Ele não está me trazendo nenhum quarto a não ser do agrupamento de econômico triplo. Ué, ele não está me trazendo. Bom, se eu mudar aqui a quantidade de hóspedes, aí ele me muda a quantidade de quartos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó?
Tá? Por quê? Porque esse quarto econômico triplo e o duplo com cama de solteiro suportam 2 pessoas. Tá? Já para 3 pessoas, os quartos que suportam 3 pessoas é do 1 ao 25. Exatamente os mesmos quartos que eu coloquei aqui nesse agrupamento aqui, ó. Tá? Aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Do 1 ao 25. Show? Então é isso que ele vai fazer. Bom, aqui, gente, percebam que o 15 está ocupado. Mas nesse período aqui, ele não está ocupado. Então ele vai trazer para mim. Eu posso hospedar ele aqui, tá? Aqui, inclusive, ó, eu posso marcar se vai ter café da manhã, almoço e janta. Isso aqui, tá, gente? É mais para mim fazer uma previsão de refeições, tá, gente? Então, quando eu estou hospedado no quarto, para mim saber a previsão de refeições. Não quer dizer que isso aqui esteja incluso, tá? No preço da diária. Não, pode ser cobrado separado, tá? Mas é para mim ter uma previsão de quantas refeições eu preciso preparar: café, almoço e janta, tá? Como eu falei para vocês, eu não preciso ter o cliente cadastrado aqui agora. Posso colocar aqui qualquer nome, tá? Claro, se o cliente estiver cadastrado, melhor. Por quê? Porque daí na hora de fazer o documento fiscal, ele vai estar cadastrado também. Lembrando que para fazer o documento fiscal, tem que ter. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar ele aqui e colocar outros, José, por exemplo, tá? E colocar o Carlos aqui também, ó. Tá? Se tiver cadastrado, quando eu dou um enter, ele vai buscar. Beleza. Tá? Eu gravo a informação. E o sistema agora, ele vai já deixar reservado esse quarto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 2 vezes o quarto 15. Só que esse aqui já está com o checkout atrasado. E esse aqui está reservado. Aqui, inclusive, eu posso fazer um histórico. Tá? Outra coisa, esse aqui está reservado lá para o dia 23/12. Então, se eu vier aqui no mapa de quartos, tá? Eu consigo saber, tá? Por exemplo, quais são os status. Então, eu não preciso nem estar aqui, tá, gente? Eu posso estar aqui, ó, esse mapa de quartos, vamos ver aqui, e eu vou selecionar, por exemplo, aqui, claro, aqui vai ter a quantidade de dias, que eu também vou colocar lá, que eu já determinei que é 5 dias, tá? E aqui também eu vou colocar aqui a quantidade de quartos. Mas olha aqui, ó, aqui ele não está me trazendo aquele lá. Bom, beleza. Eu vou chegar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele está aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? E aí eu posso, por exemplo, ele está reservado. Esse aqui, ó. O Cristóvão Colombo, quarto 15, certo? Do dia 19 ao dia 23. Só que deu algum, sei lá, eu não vou conseguir colocar ele no quarto 15. Tá? Não tem problema. Eu venho aqui e, ó, jogo ele no quarto 16. Tá? Ou daqui a pouco, vai ser até o dia 22. Então eu venho aqui, ó, passo o mouse e coloco ele aqui até o dia 22. Certo? Então, ó, ele já vai mudar as informações aqui, ó. Então, quando eu saio do mapa do mapa aqui de quarto, ou quando eu volto para lá, ele já vai mudar. Se eu chegar aqui, ó, tá vendo, ó? Ele já vai mudar, ó. Tá? Vou pegar aqui, ó. Como vai mudar aqui, ou também posso mudar por aqui, ou enfim, como eu achar melhor. Tá? Então, ó, mudou de quarto, a gente não confirmou a mudança do dia, deixou lá, mas vamos deixar aqui, ó. Posso vir aqui, já confirmou a mudança de quarto. Então, tem como fazer isso aqui também dentro do sistema. Tá? Só que esse quarto aqui, tá, gente? Ele está em reserva. Tá? Então, é um quarto que está em reserva. Vou pegar aqui o quarto de número 16. Tá? E eu vou mudar ele aqui, ó, para o dia 22. Ó, tá? Beleza. Ó, aqui, ó, dia 22. Certo? E avançou um pouquinho aqui, dia 22. Show de bola. Já mudou aqui. Beleza. Aqui, inclusive, eu posso aumentar aqui também, diminuir. E aqui também, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso determinar um período, quero saber qual o agrupamento,
o status, eu quero saber só os que estão reservados. Vai trazer só os que estão reservados aqui também. Então é possível por aqui fazer essas informações aqui também pelo mapa de quarto. Bom, dentro do quarto, tá, gente? Eu posso, por exemplo, esse aqui já está ocupado, eu posso vir aqui imprimir algumas coisas, como, por exemplo, a ficha nacional de hospedagem, certo? Onde ele vai imprimir já os dados do cliente, enfim, toda essa parte de hospedagem ele já vai fazer aqui, então só deixa ele ler. Pessoal, a máquina está lenta assim, tá? Não é que o sistema está lento, tá? Como eu estou gravando com o sistema aí, o OBS, ele deixa a máquina lenta. Tá? Então aqui, claro, é o nome da pessoa que está hospedado no quarto, tá? Aqui tem o extrato de consumo, então aqui tem as diárias, na realidade aqui é o extrato das diárias, e aqui tem o extrato de consumo, demonstrativo de consumo. Então a gente pode selecionar a comanda, tá? E aí todas o consumo que tem nessa comanda aí. Então como não tem nada aqui, tá tranquilo, tá? Bom, vamos lá. Eu posso, por exemplo, fazer uma manipulação no quarto. Tá? Outra coisa, tá, gente? Não vamos confundir uma coisa assim. Ó. Tem muita gente que acha que eu cliquei aqui e mando adicionar uma reserva, eu estou adicionando no quarto que eu cliquei. Não, ele não vai fazer isso, tá, gente? Por que ele não vai fazer isso? Por que eu venho aqui e não vou adicionar uma reserva para o quarto de número 22? Primeiro, tá? O sistema tem que saber se no período que esse hóspede vai fazer a reserva, o quarto 22 não tem uma outra reserva. Então, por exemplo, é o seguinte, ó, olha só aqui, eu vou fazer a mesma hospedagem aqui, só que eu quero do dia 19 ao dia 23. Tá? Então, olha só, eu não posso hospedar ninguém aqui, ó, tá? Porque já está reservado. Então, se eu clicar aqui e mandar gerar uma reserva, tá? Vou pegar aqui do dia 19, vou pegar do dia 20 até o dia 25, certo? E vocês vão ver aqui, ó, que o sistema ele não vai me deixar o quarto 16. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele tem o quarto 14, o quarto 15, mas não tem o quarto 16. Tá? Por que não tem o quarto 16? Porque o quarto 16, dentro desse período que ele determinou aqui, em um desses dias que ele está determinando aqui, já está reservado. Tá? Ele não está hospedado ainda. Ele está reservado. A não ser que eu venha aqui e cancele a reserva ou transfiro a reserva para um outro quarto, aí ele vai me liberar o quarto 16. Mas, então, gente, muitas vezes o pessoal vai achar que, legal, vou clicar aqui e vou adicionar uma hospedagem no 22. Também não dá. Por exemplo, eu vou clicar aqui no quarto 16 e vou adicionar uma reserva nele, uma hospedagem. Beleza? Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Será que eu consigo colocar uma hospedagem para o dia 16? Então, vamos pegar aqui, ó. 2 hóspedes de hoje até o dia 15. Tá? Será que eu consigo uma hospedagem nele? Vamos ver se o 16 está livre. Tá? Vem aqui. Olha, o 16 apareceu aqui, ó. Tá? Ué, por que ele apareceu? Porque agora eu estou adicionando uma hospedagem. Só que eu não estou no período de reserva. Tá? Ou seja, esse quarto ele está reservado lá para o dia 16. Tá? Para o dia 20 ao dia 20. Do dia 19 em diante, se eu não me engano. Até o dia 19 até o 22. Só que hoje o quarto está livre. Tá? Então, olha aqui, ó. Ele vai me deixar hospedar. Agora eu já estou fazendo uma hospedagem, tá, gente? Tá? Já estou fazendo uma hospedagem. Aqui vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo que ele pegou 3 datas aqui, ó. Tá? Eu vou mudar aqui. Tá? Vou botar aqui para 12 horas. E aqui eu vou mudar para 14 horas. 14h30. Tá? Ó, ele pegou, continua pegando. Então, uma coisa que a gente vai ter que ajustar ainda, tá? Essa opçãozinha aqui, tá? Bom, beleza. Vamos colocar aqui o nome do cliente. Vamos botar aqui que é o... Poderia não ter o nome do cliente, tá? Só que depois precisa gerar uma ordem de serviço para ele, então é interessante que o cliente esteja cadastrado. Tá? Outra coisa, eu preciso ter os 2 clientes cadastrados?
eu vou dizer um negócio assim, é interessante ter os 2 clientes cadastrados. Por quê? Claro, daqui a pouco é uma pessoa só que vai pagar. Mas se cada pessoa vai querer uma nota separada da sua diária e do seu consumo, é interessante que tenha esses clientes cadastrados também. Tá? Até porque se ele vai querer uma nota disso tudo, para isso eu preciso fazer o documento fiscal. Tá? Eu posso colocar, inclusive, a comanda. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas comandas livres que a gente tem. Tá? Vamos pegar aqui um mapa de mesas, uma coisa de mapa de comandas, tá? Eu vou pegar a comanda 5 e 6, tá? Então, olha só aqui. Comanda 5, vou adicionar, tá? Vou pegar aqui vou pegar aqui um outro cliente, Pedro Álvares Cabral e o Cristóvão Colombo, né? Uma bela dupla, hospedado no hotel. Pedro Álvares Cabral e eu vou pegar aqui, ó. Beleza. Cara, se tiver um carro, alguma coisa, tranquilo. Vou gravar a informação. Show. Aqui, vou dizer assim para não ficar indo para outra tela de não. Se eu desse sim aqui agora, tá? Ele ia ficar com aquela mesma tela de hospedagem para mim poder hospedar o próximo hóspede. Mas tá aqui, tá? Então olha só. Quarto 16. Aqui ele tá quarto 15, quarto 16 reservado. E aqui, na realidade, o que eu fiz aqui? Ó? Eu ocupei esses caras aqui em cima, no quarto 1. Posso transferir para o quarto 16? Pode, tranquilo. Tá? 16. Aqui. Ok. Tá tranquilo, beleza. Hospedado no quarto 16. Certo? Então, pode editar ele. Tá? Vocês vão ver aqui que depois, quando a gente edita, vamos pegar aqui a data do dia. Vai sair no dia 15. Vamos fazer dia 15 do 12 de 2022, às 15 horas. Tá? Beleza, tá tranquilo aqui, é isso mesmo. Show, beleza, gravo. E ele tá o quarto hospedado até o dia 15 do 12, às 15 horas. Aí lembrando, tá? A gente vai ter que fazer aqueles ajustes daquelas diárias lá. Bom, gente, olha só. Aqui eu posso imprimir, então, a ficha nacional de hospedagem. Nesse caso, como são 2 clientes, tá? Ele vai imprimir as 2 fichinhas, tanto para o Cristóvão Colombo quanto para o Pedro Álvares Cabral. Tá? Por enquanto não tem demonstrativo de consumo nenhum. Tá? E aí é o seguinte, tá, gente? Por exemplo, se eu necessitar de fazer uma manutenção nesse quarto aqui, quarto livre, eu venho aqui e coloco ele em manutenção. Tá? Vou colocar aqui a data da manutenção até as 14 horas. Tá? E trocar lâmpadas. Beleza. Tá? Eu gravo. Show de bola. E o quarto vai estar em manutenção. Tá aqui. Ó. Quarto em manutenção. Tá? Então eu posso deixar o quarto em manutenção. Posso editar ele e posso colocar aqui algum outro motivo, trocar lâmpada. Se caso for necessário informar um serviço, posso. Às vezes é o seguinte: daqui a pouco o cliente quebrou alguma coisa e você vai cobrar esse serviço de manutenção. Não é possível, sim, colocar um serviço de manutenção e colocar junto do cliente. Tá? Ou alguém vai gerar uma ordem de serviço. Então, é possível também fazer isso aí. Tá? E aí, claro, quando deixa livre, ok. Deixa o quarto está livre para fazer a hospedagem novamente. Bom, olha só. O quarto 16, certo? Se nós olharmos o quarto 16, ele tem o Cristóvão Colombo, certo? Aqui, inclusive, tá, gente? A gente pode, vou remover aqui, ou mudou alguma coisa. Vou botar aqui, ó, Cristóvão Colombo. Eu vou adicionar ele, enfim. E aí eu posso fazer o seguinte também, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, quarto que está ocupado. Tá? Pode ver que o Cristóvão Colombo, um deles tem a fichinha, a comanda de número 10. Olha lá, deixa eu pegar aqui, ó.
quarto 16. Tá? Aqui, qual que é o quarto? O quarto 1 aqui. Ó. Tá? Vou fazer uma nova reserva aqui, ó. Que eu acabei me dando errado aqui nas minhas reservas. Aqui tem 2 reservas, na realidade. Estão reservados, aqui não estão nem hospedados. Vou até hospedar ele aqui agora. Hospedagem. Beleza? Vou pegar aqui. Vou pegar essa hospedagem aqui de hoje até o dia 15. Hospedar ele. Tá? Só uma reserva, agora sim. Agora eu vou fazer a hospedagem dele. Muito bem. Tá ok aqui, gravei. Tá? Hospedado. Olha isso aqui sim. Agora ele tá ocupado. Tá aqui, ó. Mudou o íconezinho aqui. Tá ocupado. Gente, agora, se eu quiser colocar algum consumo aqui, eu posso colocar lá no módulo de restaurante e colocar um consumo. E aí eu posso selecionar qualquer uma das comandas. Lembrando, tá? Lembrando que a gente tem aqui, ó, a comanda de número 6 para o Pedro Álvares Cabral, a 5, aliás, para o Pedro Álvares Cabral, e a comanda de número 6 para o Cristóvão Colombo. Tá? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte, vamos hospedar um outro quarto aqui. Eu vou hospedar o quarto de número 13. Vou pegar o quarto de número 21. Tá? Então vamos lá. Hospedar o quarto de número 21. Vou adicionar uma hospedagem. Agora o cliente está aqui. Tá? Quantidade de hóspedes 2, eu vou colocar. De hoje até o dia 14. Tá? Beleza? Qual o quarto que eu quero? É o quarto de número 21. Vou pegar aqui o quarto de número... Opa, tá vendo aqui, ó? Tá livre, o quarto número 21 tá livre. Tá? Eu vou colocar aqui. Vou pegar aqui o... Vamos botar o Samir. Tá? Agora, olha só, comanda de número 7. E o José e o Antônio, vamos colocar aqui. O Antônio, inclusive, não está nem cadastrado. Tá? Posso colocar o documento dele aqui agora e também a comanda de número 8. Tá? Gravei. Gravada. Mandamos para ele aqui. E nós temos agora o quarto 21 e o quarto 16 ocupados. Tá? Ocupados. Eles não têm check-in atrasado, ou seja, nós estamos hoje com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quartos ocupados, sendo que dos 11, 9 estão com check-in atrasado. Tá? Bom, beleza. Vamos fazer o check-in desse aqui. Tá? Eu posso ir aqui, imprimir, vamos ver se isso aqui tem demonstrativo de consumo. Não tem nada também. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um consumo nesses que estão ocupados aqui agora, tá? Para a gente ver se está, para vocês mostrarem para vocês como é que vai funcionar. Lembrando que o quarto de número 16, nós temos a comanda de número 5, 6. Tá? Vamos lá. Vamos ver o seguinte aqui. Eu posso adicionar itens aqui. Vou pegar aqui o quarto. Aqui sim, tá, gente? Aqui no momento que eu vou adicionar o item, se eu tiver com o quarto selecionado, tá? Aqui para mim adicionar um item nele, eu posso selecionar o quarto. Eu só não vou conseguir selecionar um quarto e adicionar uma reserva ou uma hospedagem nele. Não vou conseguir fazer porque ele tem que saber se esse quarto está livre no período da hospedagem ou no período da reserva. Agora, chegar aqui e adicionar um item nele, ele vai adicionar. Comando de número 6. Olha lá, comando de número 5. Você vai fazer a tela do módulo de restaurante. Tá? Vamos ver aqui, ó, a tela do módulo de restaurante. Tá? Já com a comanda de número 5 aqui. E eu vou pegar aqui o que eu quero comer. A pizza grande. Vou tomar uma Coca-Cola. Tá? Informação. Beleza. Tá? Agora, eu vou continuar no quarto de número 16.
Tá? E eu quero agora a comanda de número 6. Tá? Olha só, 2 pessoas no quarto, 6. Vou pegar um buffet, por exemplo, e vou tomar uma cerveja. Ok? Bastante. Tá? Se de repente agora, tá, gente? De repente agora, alguém. Vou chegar aqui no modo de restaurante, tá? Esse cara, lá no modo de restaurante, tá? É que eu fiz por dentro. Chegar aqui, comanda de número 6. Tá? Ó, ele já vinculou o quarto 16, tá vendo aqui, ó? Ele já vinculou o quarto de número 16, tá? E ele vai tomar, pegar aqui, por exemplo, ó, ele já tem um buffet livre, a cerveja, ele vai tomar mais uma Coca-Cola, gravar a informação aqui. Ó, tá? Tranquilo. Tá? Vocês viram que ele lançou. Agora é o seguinte, ó, eu vou vir aqui e quero saber o extrato da hospedagem. Beleza? Aqui são os extratos, são 3 hospedagens, certo? E aqui também, né, quero saber o extrato do consumo dele. Tá? Pega aqui o extrato do consumo dele. Okay? E aqui, extrato demonstrativo de consumo. Só que daí, ele vai pegar qual a comanda que eu quero. A comanda 6, ele vai me mostrar aqui, ó. Tá vendo? Buffet, uma cerveja e um refrigerante. Okay? Mesma coisa assim, ó. Demonstrativo de consumo, eu quero a comanda 6. Tá? A comanda 6, ela tem uma pizza salgada e um refrigerante. Certo? Então, aí ele já vai colocando as informações também. Então, toda essa parte de demonstrativo vai ter. E a hora de fazer um check-in, tá, gente? Outra coisa. Tá? Beleza. Como é que eu vou fazer agora, por exemplo, para fazer um check-out dele? Tá? Olha só, vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui não consumiu nada. E check-out. Tá? Aí o seguinte, olha só. Ele tem 340 de diária. Vou imprimir o extrato da diária. E ele tem demonstrativo de consumo, comanda 7. Não tem nada. Mesma coisa aqui, ó. Até vou voltar aqui. Ó. Ah, não fiz. Esse aqui, ó. Tá? Vamos lá. Checkout. 340 de hospedagem. Olha lá, vamos fazer o seguinte aqui. Esse aqui, 16. Aqui, 16. Agora sim. Tá? Checkout. Certo? Esses valores aqui, eu acho que diária provavelmente não foi colocado nada de diária aqui. Eu acho que não, na hora de hospedar não colocamos nada. Mas eu tenho consumo aqui. Então tem consumos separados. Tá? Bom, então na hora de fazer o checkout, o que eu vou fazer aqui? Ó, tá? Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer o checkout. E ali, é o seguinte, ó, gente, tá? Agora, eu posso gerar uma WS, isso aqui, ó, tá? Uma WS. Aí eu vou escolher o nome do cara que está no quarto. Aí ele vai pegar e vai gerar uma WS. E lembrando, tá, gente? Ele gera a WS, ele limpa a mesa. Ou seja, ele limpa a conta cliente. Eu posso, por exemplo, aqui, gerou 340 das diárias. Tanto é que se você mandar imprimir a WS aqui, você vai ver que ele tem ele colocou uma diária aqui, só que ele colocou o valor das diárias que você tem aqui. Tá? Outra coisa. Interessante. Por exemplo, tá? Por exemplo, aqui, ó. E agora? Tá? Eu gerei a AWS, eu preciso. Não quer dizer que eu gerei a AWS, ele vai finalizar a hospedagem. Vou finalizar a hospedagem, ok? Agora, essa hospedagem vai deixar o quarto esperando limpeza, e só no momento que eu iniciar a limpeza, tá? E depois eu deixar livre a limpeza, aí vai fazer a limpeza. Deixou livre. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, fazer o check-out e finalizar? Pode. Tranquilo. Certo? Aqui. E agora, ele gerou ordem de serviço, isso aqui.
Não gerou ordem de serviço, não fez absolutamente nada. Interessante, tá, gente? Por que ele finaliza sem gerar ordem de serviço? Tá? Citaram para nós que às vezes os caras não querem gerar o documento fiscal disso. Tá? Lembrando, tá? Lembrando que essa hospedagem tinha aqui, esse consumo, ele não movimentou estoque. Nem essa aqui do quarto 16, certo? Nem esse do quarto 16, que eu gerei não gerei a ordem de serviço, e nem a do quarto 21 sem comanda nenhum. Tá? Outra coisa, e essas comandas aí? Como que vai acontecer? Já vem. Eu não gerei ordem de serviço nenhuma delas. Tá? Se eu chegar aqui agora, tá? Na mesa, vocês vão ver que a comanda 5 e 6 ainda tem valores. Tá? Por quê? Eu não gerei ordem de serviço. Tá? Então eu tenho que necessariamente limpar essas mesas aqui. Tá? Como é que eu limpo essas mesas? Transfiro ela para uma outra, ou eu faço um documento fiscal. Tá? Eu posso chegar aqui agora no módulo de PDV, tá, dele, tá? E gerar, então, o documento fiscal das mesas aí. Tá? Então, e dá para pagar separado, tá, gente? Então, eu não preciso necessariamente... Deixa eu pegar aqui meu... Ver se o está ativo aqui. Está ativo. Usando o SAT aqui. Então, assim, eu posso fazer... Posso fazer por outro módulo o fechamento? Pode. Tá? Se você tiver uma nota manual aqui dentro do sistema, por aqui também. Tá? Vem aqui, nota manual. Aqui, a nota de número... A nota manual, e vou importar aqui a 5 e a 6. Beleza? Agora aqui sim, tá, gente? A partir desse momento aqui, estou importando ele para cá, aí ele gera a baixa do estoque, tá? E gera a movimentação financeira. Lembrando que a nota manual não vai imprimir nada, tá? Porém, ela vai gerar escrituração fiscal, caso o período que vocês informarem na nota seja contemplada no SPED, se caso o TEL gerar SPED, se integra. A ordem de serviço que ele gerou lá primeiro, por sua vez, ele vai poder gerar depois, numa ordem de serviço, imprimir uma nota. Nesse caso aqui, tá, gente? Tá? Ele pode, inclusive, importar até para o PDV, se o PDV tiver configurado e a prefeitura tiver convênio com a cidade, tá? É possível gerar até pela nota, pelo PDV. E também, tá, gente? Se vierem aqui faturar ele agora aqui, ó, tá? O sistema vai transmitir para a prefeitura, caso a prefeitura esteja dentro do componente da Tecnospeed. E se o componente da Tecnospeed não está no sistema, a nota pode ser feita para o TEL, no site da prefeitura, e depois só repassada dentro do sistema. Bom, como que ele vai fazer as notas? Aí vai depender da configuração do sistema, tá, gente? Que é o que vocês já sabem disso aí, tá? Bom, vamos lá. Vou fazer um negócio aqui para vocês, ó. Vamos fazer uma nova hospedagem, vamos adicionar uma nova hospedagem, tá? Para 2 hóspedes. Vamos pegar hoje até o dia 15, tá? E vamos hospedar ele no quarto de número 10. Vou botar aqui o quarto de número 10, tá? Vou colocar aqui o Pedro Álvares Cabral de novo. Tá? Comanda de número 5. E de novo lá aquela famosa dupla, o Cristóvão Colombo. Comanda de número 6 de novo. A gente não perder os números aí. Ok? Beleza? Gravei. Olha aqui. Ó. 3 diárias de R$170. Por quê? Tá? Ele pegou aqui. Ó. Aqui, ó. Ele trouxe esse valor aqui, novamente. Certo? Pagamento de quarto. Baixa temporada.
duas pessoas, R$170 por diária para duas pessoas. Tá? Então, ele está pegando aqui uma quantidade de 3 diárias, gravar aqui, gravamos, vou dar não aqui para ele, tá? E se dissesse sim, ele só ia preencher esse quarto aí, tá? Então aqui, ó, você vê aqui no checkout, já vê que ele está dando as diárias, certo? Então, aqui a quantidade de diárias, são 170 vezes 3, aqui, ó, calculadora. Vezes 3. Bom, olha só. Eu lancei itens aqui, ó. Percebe que eu lancei itens? Eu vim aqui e lancei itens. E se eu fizer o contrário? Se eu for aqui no módulo de restaurante, certo? Então vamos lá. Você está na comanda de 6 e ele vai me pedir o número do quarto. 10. Tá? Por quê? Primeiro, ele não fez isso. Sim, primeiro ele não fez isso porque inicialmente eu lancei item direto lá da hospedagem. Então ele já vinculou essa informação aqui. Vai tomar uma água e vai comer um livre. Gravei. Agora a comanda de número 6, também quarto de número 10. Tá? Vai pegar uma pizza média e vai pegar uma cerveja. Gravei. Então, se nós olharmos o seguinte aqui, ó, tá? Vamos lá. Se olharmos o seguinte aqui. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Aqui nossa hospedagem. Vamos ver aqui, ó. Imprimir. Demonstrativo de consumo. De número 5. Ó, tem 510 de o quarto 10, veja bem, o quarto 10 tem 510 de reserva, mas tem na comanda de número 5, 72,50. Tá? Agora, a comanda de número 6 também tem 510, tá? Mais 60,50 consumo. Bom, como é que ele vai fazer aqui agora na hora de fazer isso aí? Tá? Então, eu vou vir aqui, tá? Pegar aqui e vou fazer, então, gerar a WS disso aqui. Ó, tá? Bom, agora, tá, gente? Eu vou selecionar um dos responsáveis pela geração da WS. Vou pegar o Pedro Álvares Cabral. Vamos ver o que ele vai fazer aqui na ordem de serviço. 643. Vamos editar aqui para vocês verem o que ele pegou. Vamos lá aqui, ó. Ele trouxe todos os itens para cá, tá, gente? Hospedagem e todos os itens. Então, na hora de gerar o documento, tá, ele vai gerar tudo para uma única determinada pessoa. Tá? A gente está vendo da possibilidade ainda de poder separar o que é de cada um, né? Como é que ele vai fazer com as diárias também, porque cada item eu sei, eu posso gerar de cada comando, de cada um deles, né? Mas a gente está vendo agora, por enquanto ele está gerando tudo numa ordem de serviço. Finalizo a hospedagem, certo? Finalizei a hospedagem, show de bola, tá tudo ok. As hospedagens finalizada. Outra coisa, tá vendo aqui o quarto de número 10? Tá? Vamos vir aqui nas hospedagens finalizada. Certo? Vamos aqui. Vou mostrar aqui as hospedagens finalizadas. Vocês vão ver aqui que o quarto de número 10 não vai estar na hospedagem finalizada ainda. Tá? Aqui, ó, mas, ó, tá vendo aqui, ó? Data do checkout. Tudo aqui no dia... Ó, não tem nenhuma de hoje. Certo? Por quê? Porque o quarto está em limpeza ainda. Tá? Então, somente vai estar finalizado, até porque aqui pode ter, por exemplo, alguma informação que a camareira vai ter que passar. Né?
Beleza. Aí sim, quando deixou livre, quando o quarto está de fato livre, tá? Aí sim ele vem para as hospedagens finalizadas. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter aqui todas as hospedagens finalizadas. E aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nele. Só deixa ele trazer a tela. E agora sim, quarto de número 10. Bom, a hospedagem finalizada hoje no dia 12. Né? E aí, inclusive, eu posso imprimir aqui, ó, o que ele pegou aqui, ó, todos os consumos, né, que ele fez aqui. Tá? Então, tem como fazer essas informações aqui também. Tá? Bom, outra coisa interessante, tá, gente? A partir do momento aqui um quarto está ocupado, essas coisas, eu posso fazer alguns relatórios dentro do sistema. Por exemplo, eu posso pegar os históricos das manutenções, com tudo que foi feito, por exemplo, do dia 1 do 12 até agora. Então, aqui tem todas as manutenções, então, o que foi feito em cada um dos quartos. Então, quarto tal foi colocado, certo? Lista de quartos em atividades, então eu quero pegar aqui de 1 até hoje, então ele vai me mostrar a lista de quartos em atividades, então se está ocupado, quem que é o cliente, o total de, aqui no caso o hóspede, não precisa nem ser cadastrado como um cliente, né? Quantidade de quartos e a quantidade de hóspedes, a previsão de refeição, isso é uma coisa interessante. Que quando a gente faz uma hospedagem, aqui, ó, quando a gente está fazendo uma hospedagem, eu tenho, vou botar aqui um quarto de hóspedes, vou botar 2 aqui, e aqui, hoje até o dia 15. Tá? Aqui embaixo eu tenho café da manhã, almoço e janta, certo? Então, o sistema ele vai me dar os relatórios, certo? Um relatório de previsão de refeição. Tá? Deixa eu ver. Magno, essa consulta de quartos finalizado vai ficar muito pesado para o sistema puxar. Eu acredito que o cliente vai usar bastante para não ter esse tipo de demora. O ideal seria adicionar um filtro. Pode ser. Essas hospedagens finalizadas, né? Poderia ser ele trazer aqui, poderia trazer em branco, né, Magno? E trazer, por exemplo, um filtro. Talvez trazer em branco, ou aqui, pode ser. Talvez em branco aqui, né, Neymar? Né, Magno? Talvez em branco, né? E aí ele trazer, por exemplo, um período. Pode ser, boa ideia, boa sugestão. Tá? Vamos voltar aqui nos relatórios para vocês verem. Tá? Aí o que acontece aqui? Ó? Previsão de refeições. Então eu vou dar aqui, ó, a previsão de refeições. Ele vai me dar, por exemplo, a quantidade. Aqui não tem nenhum, mas vamos pegar aqui um pouco mais para trás dele. Um pouco mais para frente aqui. Para a gente dar uma olhada aqui, ó. Ele vai me trazer a previsão de refeições que eu tenho para esse período aqui. Então, deixa eu imprimir aqui. Então, ele vai contar lá, dia a dia, ó, dia 6, 8 café, dia 16, 1 café, e aí ele vai me trazendo dentro do período, certo? A total de café, total de almoço e total de jantas. Então, ele vai me trazer isso aí também. Outra coisa interessante aqui, ó, eu tenho a previsão de check-in. Então, ele vai me dar qual que são as previsões de check-in para hoje. Não tem nenhum. De check-out, tá? Que provavelmente está com um período atrasado, né? Mas ele vai me dar qual que é a previsão de check-out. Eu posso mandar ele para frente, por exemplo, para trás, lá, vamos pegar aqui de 1, né? Então, aqui ele vai me dando a previsão de check-in. Check-out, claro, vou colocar uma data que realmente tenha, né? E aqui a previsão de refeições do dia. Aqui é de geral, aqui é do dia. Então vai me mostrando aqui quantos hóspedes, café, almoço e janta. E até, inclusive, é bom marcar ele, o número do quarto
ele vai me marcando por dia, tá? Outra coisa interessante que ele tem também, mais aqui, ó, tá, gente? Na questão de hospedagem, não, de agrupamento de quarto, tá, gente? Então, tem esse relatório aqui, são dos agrupamentos de quarto, tá? Então, aqui ele vai me dar uma lista de como os meus agrupamentos de quarto estão cadastrados, certo? Ó, então, quarto, os econômicos triplos, tá? Então, eles têm do 1 ao 25 e o preço por baixa, no período aqui, baixa temporada 85, tá? E aqui 95. A mesma coisa aqui, o agrupamento desse cama de solteiro aqui, ó, duplos, né? Então, eu tenho para baixa temporada, tá? 90 e 180 e na alta 100 e 200. Isso aqui é o agrupamento. Esse aqui, tá, gente? São pacotes pendentes de atualização lá no Unity. Tá? Então aqui ele vai me mostrar identificação do pacote, identificação do portal, se tem alguma atualização que tem que ser feito dentro do portal. Tá? Esses portais do Unity aqui, tá, gente? São os portais que esse H-System atende e que, claro, tá, está habilitado para o hotel. Tá? Então aqui tem bastante não. Isso não quer dizer, tá? Se você for olhar aqui, só tem um sim. Tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, ele não vai atender o booking. Se o hotel, quando contratou o Unity, que é o H-System, marcou para o booking, então ele vai mostrar aqui. Então, esses portais aqui são todos os portais que o H-System atende, mas que estão habilitados quando o hotel... Aqui ele está puxando a situação da DigiSat. Então, por exemplo, assim, ó, o nosso hotel exemplo aqui, que a gente tem aqui, ó, tá? A gente, vou dar um Ctrl F aqui, ó, deixar a palavra sim aqui, ó, vamos ver que ele só habilitou para o HBook. Nós aqui, quando a gente testou o hotel, a gente pegou só fez um vínculo com o HBook. Então, tudo que cair no HBook vai cair nesse H-System aqui, que é o H-Unity aqui, e vai cair dentro do sistema da DigiSat. Agora, o hotel pode ter feito o HBook, o Booking, tá? Então, ele pode pegar vários desses portais, todos esses portais estão interligados com o H-System, o H-Unity, né? E eles vão cair, faz naquele portal, cai no H-Unity e cai dentro do sistema da DigiSat. E aqui são os quartos do Unity, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, aqui é que ele vai buscar lá no portal, certo? Para que ele caia, para que eu consiga colocar esse código aqui dentro do sistema, lá dentro da configuração dos quartos, tá, pessoal? Bom, gente, claro que a gente vai ter mais treinamentos técnicos em relação ao hotel, tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês hoje é como que o sistema, como que a gente está fazendo o nosso sistema de hotel, tá? Então aí já foi algumas situações foi passada, claro que a gente vai anotar essas situações, tá? Aquela principalmente que o Flávio colocou na questão dele por exemplo, ter aquele estudo incluso, a questão dele pegar, por exemplo, o horário, né? Então, por exemplo, tu sai de um determinado, faz o check-out e se ele passar, e também naquela questão do motel, da questão de horas lá, e também na questão de ele pegar e invadir um período com duas faixas de preços diferenciadas, tá? É uma coisa que a gente vai anotar isso, tá? Para que a gente consiga atualizar, otimizar melhor esse processo, tá? Gente, existe assim algumas coisas, alguns ajustes que a gente está fazendo nele ainda, tá? Essa aqui não é a versão definitiva ainda do hotel, tá? Já saiu uma nova versão, eu creio que era para saiu uma hoje de manhã, eu não consegui instalar ele porque estava tudo ajeitadinho e eu não quis, vamos dizer assim, colocar uma versão que eu não testei ainda, tá? Mas vocês podem ter certeza, essa do Magno também, tá, Magno? Anotando essa do Magno aqui também, de aqui nesse painel de hospedagem finalizada, trazer, por exemplo, um filtro, né? E daí ele possa filtrar, porque daqui a pouco realmente, tá, Magno? Pode ficar, e vai ficar muito grande essa parte aí, tá?
Interessante também, tá, gente? Esqueci de falar um negócio para vocês. Só um segundinho, Walter, já lhe atendo. Tá? O CRM, o gestão de contatos, de relacionamentos nossos, ele vai também trazer uma guia de indicadores de hotelaria. Então, ele vai mostrar aqui para nós alguns parâmetros do hotel também, tá? Indicadores hoteleiros. Tá? Então, onde eu vou ter aqui, por exemplo, informações, gráficos muito semelhantes ao gráfico de pico de vendas. Tá? Então, aqui, ó, taxa de ocupação, taxa média diária, certo? E também hospedagem por mês. Então, tudo isso tem aqui para fazer isso aí. Walter, pois não, meu amigo? Fopa, tá me ouvindo? Não, acho que tá, né? Sim, estou ouvindo, tranquilo. Assim, aqui na região, só para os demais também, que pode ser que se utilize disso, aqui na minha região, moro na litoral sul paulista, e aqui é muito utilizado assim, no check-in a pessoa já paga uma porcentagem do valor total da hospedagem programada. Na reserva. Okay. E no check-in ele já paga o total da hospedagem. E tem muito aqui aluguel de cadeira de praia, aluguel de guarda-chuva de praia e aluguel de esteira de praia. Então, isso é comum. Isso é uma coisa que eu queria falar, que precisa ver como vai agregar esses aluguéis por hóspede. Isso pode ser colocado como um serviço, tá? Porque entendi. Você pode adicionar itens nele. Tá? Outra coisa, na questão aqui da hospedagem, tá? Eu tenho como deixar aqui na hospedagem o valor que ele já fez de adiantamento. Tá? Só que, por enquanto, tá, gente, a parte financeira dele ainda tem que ser, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou fazer uma hospedagem. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, dia 15, e vou hospedar ele no quarto. Vamos botar aqui, ó, R$50, que ele já fez o pré-pagamento, e vou hospedar ele no quarto de número 2. Tá? Vou botar aqui. Anda de número 5. Ok. Tá? Então, no momento que eu faço o check-in dele, tá? Ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai colocar aqui, ó. Ele já vai trazer aqui o valor. Não acabou nem gravando o valor do pré-pagamento aqui. Deixa eu digitar aqui, ó. Número 2 aqui. Na realidade, pré-pagamento aqui. 50. Gravar. E a ideia é o seguinte, é que ele já traga aqui, ó, na hora do check-in, essa 50. Só que aí vai ter que ser dado um desconto separado dele. Tá? Então, por exemplo, assim, ó. Quando eu venho aqui, ó, ele vai trazer o valor, gravar aqui, de R$50, taxa de pré-pagamento. Aqui. Ó, pré-pagamento 50. Só que ao gerar a AWS, ele vai gerar no valor integral de 255. Aí teria que colocar separadamente isso aqui como desconto, tá? A questão desse adiantamento, como é que vai cair no financeiro, tá? Então, provavelmente vai ter que ser feito manual esse lançamento, anexado isso no quarto, até para poder saber que houve um pagamento, tá, Walter? Porém, depois a gente tem que colocar informações separado, como se fosse um desconto na ordem de serviço. Porque ao gerar a AWS agora, por exemplo, tá, ele vai colocar aqui o valor na íntegra, que ele vai colocar 255. Então, essa parte financeira ainda, a gente está estudando qual que seria a melhor possibilidade de a gente colocar ele. Porque, como eu falei, vários tem um controle que daí teria que ter um controle antecipado. Então, em tudo isso, a gente está ainda vendo da possibilidade, claro, existem algumas coisas que a gente vai ter que mexer nele ainda, tá? Entendi. Agora tem só um detalhe, que é com relação ao restaurante, que acho que é um rapaz perguntou, agora me passou o nome dele, que eu não anotei na hora, eu estava ocupado, e ele perguntou se quando chega lá e está tudo livre, não é bem assim que funciona. Aqui, as empresas daqui funcionam assim. Tem um restaurante que fechou agora por motivo do Covid, não abriu mais. Mas o que ele fazia? A solução dele era assim, ele
via o número de participantes, calculavam uma quantidade de salgadinho e de bebida para cada um, e nem todas as bebidas são franqueadas. Tem vinhos importados, essas coisas que são caras, não era franqueado. Então, era determinado uma quantidade de vinho, uma quantidade de cerveja, uma quantidade de guaraná, e era colocado num salão à parte, e ali só ia aqueles convidados. Lá dentro, tudo era livre. Fora dali, se você fosse no bar, aí no bar você teria que pagar a parte. Então, esse pacote que é feito para uma empresa, tira-se uma nota de tudo que vai consumir, por exemplo, uma média de 10 bolinho, 10 coxinha, 10 tábuas de carne, 10 tábuas de... Enfim, tudo que vai ser consumido, calculado em média por pessoa, tira uma nota só para a empresa e todos os convidados daquela empresa vai naquele reservado e tudo que está dentro daquele reservado vai se fritando ou se assando as coisas de acordo com o que se vai consumindo dentro daquele limite que foi pago. Então, é assim que funciona por aqui. Hoje, assim, hoje que a gente falou, né? Hoje ele não tem como, por exemplo, assim, eu até poderia fazer isso colocando, mas de alguma maneira depois eu teria que eliminar isso da ordem de serviço ou colocar como desconto para que ele não cobrasse tudo isso, né? Então hoje, por exemplo, ele não tem essa possibilidade, tá? E a questão de adicionar itens aqui, então, claro, a gente pode colocar itens, criar itens de aluguel, essas coisas, inclusive, porque por aqui ele abre até a tela do restaurante. Então poderia criar um cardápio de serviços e colocar ele como se fosse aluguel de cadeiras, dá para fazer isso também, tá? Aí você vai me dizer, tá, mas o cardápio do restaurante vai aparecer. Então, se eu criar um cardápio de serviço, e por aqui, quando eu adiciono o item no quarto, ele traz o módulo de serviço, a tela de restaurante. Tá, mas aí eu vou ter que criar um cardápio de restaurante e lá o restaurante vai ver esse serviço. Não. Né? Porque lá no computador do restaurante, eu determino para ele quais os cardápios que eu não quero ver. Tá? Então, eu marco aqueles cardápios que eu quero que mostre e aqueles que não quero que mostre, ele não permite que seja visto num determinado terminal. Então, nesse caso, tá, Walter, dá para criar um cardápio de serviço que vai ter aluguel de cadeira, aluguel de vamos supor, guarda-sol, e vincular ele ao quarto, né? Cadastra ele, e aí ele vai abrir a tela do restaurante, só que por aqui ele vai ver aquele cardápio lá. Né? Porque nesse micro, todos os cardápios estão aparecendo. Lá no restaurante, só aparecem os cardápios mesmo do restaurante. Dá para fazer essa situação aí também, tá? Então... Opa. Oi. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, cara. Quase bom dia ainda. Uma dúvida que eu estava observando é assim, vai ficar tudo integrado mesmo, restaurante e todos os apartamentos, não é isso? Na realidade é assim, ó. Se você colocar o número do quarto, vai ficar interligado. Mas se o restaurante deixar 0 o número do quarto, ele vai poder consumir no hotel sem estar vinculado, no restaurante sem estar vinculado a um quarto. Mas se eu consumir no restaurante, a conta vai para o quarto, né? Se indicar o número do quarto, sim. Sem indicar, né? Mas se eu indicar o número do quarto, ela vai para o quarto, né? Vai para o quarto, exatamente. Mas E aí, automaticamente não sai nota, só fica gravado, né? E se o nota no final. E se o cliente estiver numa mesa, é um cliente que não é do hotel, está numa mesa, se alimentando, e como vamos controlar esse cliente que não é cliente do hotel, mas é do restaurante? Que esse caso acontece aqui, tem um restaurante na beira da praia. Acontece, hein? Veja bem, o que acontece? O hotel funciona separadamente. Tá? Então, por exemplo, o seguinte aqui, ó. Hoje o meu sistema está configurado para trabalhar solicitando o número do quarto, tá? Para vincular com o quarto. Agora, por exemplo, se eu chegar aqui agora, tá? Olha só, se eu chegar aqui agora, porque geralmente é o seguinte, se você recebe aí tem que ter uma interligação. E, por exemplo, assim, se eu der a comanda 5 para um hóspede, eu não vou dar a comanda 5 para um cara do restaurante. Vai ficar, por exemplo, inviável. Né? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no restaurante, até inclusive ele poderia determinar um número de comandas para o restaurante, certo? Então daria para fazer isso, um número de comandas para o restaurante e um número de comandas para o hotel. Mas eu posso chegar aqui, por exemplo, pegar a comanda de número 50
informar 0 o número do quarto. Tá? O cara vai comer normalmente, aqui, ó, tá vendo? Ó? Comer normalmente, tá? Vai gravar a informação e depois ele vai vir aqui no PDV, ó, e vai finalizar a venda normal. A única coisa é que se eu colocar a comanda, dá um Ctrl I aqui nele, ó, pegar aqui não, Ctrl F para ele conferir, Ctrl F. Deixa eu pegar aqui, ó, Ctrl F50. E aí ele vai comer normalmente, porque não existe o quarto de número 0. Certo? E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, ele não vai estar vinculado a quarto nenhum. O bom mesmo, nesse caso aí, para não dar problema de ter a mesma comanda num quarto e a mesma comanda num... Ou se tiver nesse caso, aquela do restaurante coloca número 0, tá? Coloca de número 0 e não vincula com quarto nenhum. E aquela do hotel, que está vinculado no hotel, colocaria um número do quarto. O ideal mesmo seria que, se tivesse isso, é que o número de comandas, nesse caso seria bom trabalhar por comandas, não por mesa, né? O número da comanda, né, seria para o hotel um número maior, tipo, um número mais alto. Tá? E lembrando também, tá, gente? Se vocês colocarem um número mais alto, tá? Eu vou colocar do número 15. Vou pegar do hotel, a 200 para, sei lá, a 500 para cima. Interessante que aqui na configuração do hotel, aqui na configuração do sistema, vocês não determinem o número mínimo de comanda, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu coloquei 500, a comanda 500 para cima é para o hotel. Aqui dentro, nas configurações do sistema, tá, gente? Tem aqui uma informação dele aqui, ó. E tem o número máximo de mesa. Tá? Então, aqui na parte de restaurante, ó, eu vou ter, por exemplo, um número máximo de mesas do restaurante. Tá? Então, claro, se eu colocar no restaurante 100, mas se eu der a comanda 150 para o cara do hotel, como é interligado, ele não vai deixar lançar porque o número máximo já estourou. Né? Então, como eles trabalham em conjunto, então quer dizer, eu tenho pro hotel da 500 a 700. Eu coloco o máximo 700 aqui. Por quê? Porque o sistema vai precisar entender que existe esse número máximo de comandas livres para que ele consiga lançar as informações no hotel também. Tá, gente? Então, são situações que, claro, a gente vai ter que, cada situação, dar uma olhada, ver como é que vai funcionar. Mas eu posso dizer para vocês, tá, gente? Ainda a gente está trabalhando em algumas coisas nele, e eu só queria mostrar para vocês ele hoje, para vocês entenderem e vocês verem se já estamos no caminho certo, né? Ou se precisa. Já vi que vai ter algumas coisas que a gente vai precisar adaptar. Claro, tá, gente? Eu não vou dizer que a gente vai adaptar antes do lançamento dele. Algumas coisas a gente vai ter que ir adaptando depois do lançamento dele, tá? Eu não sei a data correta do lançamento dele ainda, que tem que ver com a parte de programação, alguma coisa que estão sendo ajustadas. Tá? Isso vai ficar mais com o comercial de vocês. Vou ter que conversar com o comercial de vocês. Tá? Então eu não posso dizer que hoje ele vai sair, porque eu sei que já saiu uma versão nova hoje de manhã de algumas coisas que foi feito nele. Eu nem botei ela aqui porque eu também não testei ela, então eu não queria mostrar para vocês uma coisa que eu também não sei como que está funcionando. Tá? Mas a princípio é isso. Pessoal, tranquilo? Opa. Oi. Essa aula de hoje vai ficar gravada? Vai ficar gravada. A aula vai ficar gravada. Aí, se puder disponibilizar o link, porque eu terminei chegando agora atrasado, não consegui pegar no começo. Não tem problema. A gente vai deixar ela gravada, tá? E assim, tá, gente? Não pense que vai ser o único treinamento técnico que a gente está vendo, tá? Hoje a gente demonstrou ele para vocês, tá? Demonstrou de uma maneira assim, até porque nós também, é uma novidade aqui que a gente tem, né? Nós também estamos aprendendo, de alguma maneira, usar o sistema e tentar imaginar, né? Tentar imaginar, vamos dizer assim, o que pode acontecer. Mas como o Flávio falou, como os outros pessoal falou, o seu Walter falou também, então a gente sempre vai ter alguém que vai dar vamos dizer assim, algum norte. Olha, na nossa região é assim. Então, claro que ele não é um sistema, vamos dizer assim, específico para hotel, né?
mas é uma coisa que a gente vai mudar ele, tá? O próprio Floriano, eu lembro, o Floriano da Automação do Vale que está aí, o próprio Floriano, ele me disse uma vez, eu lembro uma vez que em 2017, né, Floriano, nós fizemos o lançamento do G6, né? Isso lá em Guarulhos, e eu comentei que era um sistema que não era específico para restaurante. Daí o Floriano falou que ele estava, já era para dizer que ele era específico de restaurante. E de lá para cá, né, Floriano, o quanto ele mudou. Imagina o quanto ele mudou. Né? E aí, tem tudo isso aí. Né? Então, o hotel provavelmente vai acontecer isso também. Tá? Adailton, amanhã a gente vai demonstrar o autoatendimento. Tá? Então, a gente vai bolar um jeito de conectar a nossa tela, nem que seja via Kinvir, né? Ou via ANI, a gente vai botar o autoatendimento para que eu consiga conectar a tela do sistema, do computador que a gente passa o treinamento. Eu não quero mostrar o autoatendimento para vocês num emulador Android. Eu quero ver se nem que a gente tiver que botar uma câmera, fazer uma live, amanhã a gente vai mostrar o autoatendimento, tá? Mas, gente, assim, não pensem que esse foi o último treinamento de hotel, tá? A gente vai ter mais treinamentos de hotel. Então, provavelmente, início do ano que vem, a gente vai ter mais treinamento de hotel e de autoatendimento também. O que a gente quer mostrar para vocês hoje é uma demonstração técnica de como que a gente está dando um rumo, né, para esses nossos novos ramos de atividade. O do autoatendimento não é um novo ramo de atividade, tá, gente? Ele é um novo, vamos dizer assim, um novo aplicativo. Mas aí a gente tem tudo isso aí, né? Nelson, não sei. Eu não sei qual a previsão, tá, seu Nelson, que o sistema vai estar. O autoatendimento, eu creio que já deve estar livre. Se eu não me engano, acho que final dessa semana já deve estar livre. Agora, o hotel, eu não tenho certeza se vai sair até o final desse mês. Eu não tenho certeza disso. Aí é questão de ver lá com o pessoal do comercial mesmo, e com o Leomar, para ver quanto que vai sair, tá bom? Gente, deixa eu parar a gravação aqui agora.